Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda aula de ações educativas em segurança e saúde do trabalho. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Hoje a gente vai falar, dando continuidade às ações educativas. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado seminário, que é uma forma de trabalhar também a capacitação com os trabalhadores. Ao se falar de ações educativas, a gente naturalmente apresenta todas as possibilidades de trabalhar a educação com os trabalhadores e o seminário é uma das formas. A gente falou sobre o programa de capacitação na aula passada, e hoje a gente vai falar sobre seminários. Quando a gente fala de treinamento ou de programa de capacitação, é interessante a gente saber a definição desse programa. É um processo de ensino à aprendizagem, direcionando o desenvolvimento de competências profissionais para o devido desempenho das funções de um cargo, atual ou futuro, no contexto deste trabalho de forma de organização. Este é um conceito científico. Quando eu falo de um treinamento, a gente está vendo aqui nessa atividade, por exemplo, eu tenho trabalhadores envolvidos a uma atividade de manuseio e transporte de cargas, transporte de materiais. Então, eu tenho que ter, além da qualificação, da competência técnica em realizar essas atividades, eu também tenho que ter a devida orientação e o treinamento para os trabalhadores em relação aos acidentes, ao desenvolvimento dessa atividade e ainda o que fazer em uma situação de um acidente. A gente não gosta muito de ficar pensando na possibilidade desse acidente, mas a pessoa que está ali envolvida é a primeira pessoa que vai atuar em uma situação, por exemplo, de primeiros socorros. Quando eu falo sobre treinamento, que é um processo de ensino-aprendizagem, a gente tem tanto o material teórico, como também o material prático. Isso é importante a gente realizar as aulas práticas, independente da atividade, independente do curso. Não tem como a gente deixar a parte prática de lado, e não tem como a gente deixar de fazer a parte prática, porque é nesse momento que o nosso organismo, vamos falar assim, a nossa formação, a nossa cognição, ela vai desenvolver a aprendizagem. Cognição é quando a gente tem, dentro do nosso entendimento em relação ao que deve ser feito, como deve ser feito. E muitas vezes a gente aprende, pelo exemplo, a gente aprende pela demonstração, e aí somente a gente consegue realizar isso em formato prático, em formato presencial e até mesmo no momento que a gente coloca literalmente a mão na massa. Ao falar de um programa de capacitação, os treinamentos eles buscam o aprendizado de métodos corretos de trabalho, tá bem? Visando um melhor desempenho, e um desempenho satisfatório no que diz respeito às suas capacidades. Poderão essas ser valiosas para as ações serem bem desenvolvidas. Então, o trabalhador que nunca teve ali uma experiência, uma experimentação em realizar um trabalho em altura, por exemplo, deverá ser submetido a esse tipo de trabalho, visto que é uma forma de melhorar o seu desempenho em relação à sua atividade. Ao se falar desse treinamento, o trabalhador ser suspenso que a gente está demonstrando, é naturalmente realizado com toda a segurança, e levando em consideração a estrutura e abordagem dessa estrutura. Um trabalhador, quando ele está sendo submetido a um desempenho satisfatório, uma avaliação do seu treinamento, ele, durante essa experimentação, ele vai colocar à prova o que ele aprendeu, e também vai surgir as dúvidas, as eventuais dúvidas. Se a gente puder voltar aí um pouquinho no passado e lembrar das aulas que a gente teve de primeiros socorros, de brigada de incêndio de emergência, isso vai fazer muito mais sentido, e vai clarear, vamos dizer assim, vai trazer uma luz de entendimento a todo mundo no momento de uma aula prática, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum questionamento?
Tranquilo. Não, tranquilo, professor. Vamos lá, então. Ainda, né, abordando a questão do programa de capacitação, a definição clara e objetiva de treinamento é que o treinamento é uma atividade primordial, ou seja, ele é fundamental, ele é essencial para toda e qualquer organização, onde os colaboradores, funcionários devem aprender e realizar o seu trabalho. E o mais interessante, né, é que todos eles devem buscar ali um aumento, vamos dizer assim, da sua experiência, recebendo atualizações constantes. O treinamento por si só, ele é uma atividade lúdica, é uma atividade de capacitação, é uma atividade onde há experimentação do risco encontrado, ou seja, o trabalhador ele tem acesso a um eventual risco, seja ele um risco de combate a incêndio, ou um risco de trabalho em altura, de espaço confinado, de qualquer outro tipo de risco, lembrando que o programa de capacitação ele vai depender naturalmente do ambiente organizacional, se naquele ambiente tem espaço confinado, se naquele ambiente tem trabalho em altura. Muitas vezes aquele ambiente, o trabalhador, por exemplo, de um frigorífico, vai ter o uso de facas, vai ter o uso de chairas, né? Vai ter o uso de equipamentos para realizar corte. Então, ele precisa ter esse treinamento, essa devida qualificação também. Através do treinamento, ele vai ter uma atividade essencial, né, com o seu ambiente de trabalho, se tornando, né, um trabalhador mais consciente, mais adaptado, mais treinado, apresentando as devidas atualizações constantes. Então, nesse momento que a gente vê aqui um combate a incêndio, né, um trabalhador, ele não está naturalmente agindo em uma ocorrência, né, de um acidente, mas ele está naturalmente de modo prático, né, executando o que ele faria, né, num ambiente de um acidente de trabalho, por exemplo, com uma queda de uma aeronave, ou uma aeronave que porventura comece a pegar fogo naquele ambiente. Então, essa atividade é primordial e essencial para toda e qualquer profissão. No nosso caso, como técnico de segurança, a gente não vai atuar todos os dias com combate a incêndio, né? Pelo menos é o propósito que a gente tem de formação. Mas se porventura a gente precisar, nós temos que ter ali a devida capacitação para a realização desse trabalho. Dentro da capacitação, né, nós temos ainda que levar em consideração que os colaboradores devem ser treinados a fim de aperfeiçoar o seu conhecimento e habilidade de trabalho, recebendo constantemente as informações a fim de modificar as suas atitudes. Um trabalhador que adentrou no espaço confinado, como esse formato que a gente está vendo aqui, ele nunca, né, vai ter ali um devido conhecimento de espaço confinado se ele não realizar uma atividade simulada, né, ou adentrar ali num espaço considerado, né, um ambiente de simulação. O ideal é que todos sejam treinados constantemente a fim de aprimorar as suas competências ou até mesmo adquiri-las novas, né? Então, ao se falar de programa de capacitação, é fundamental a gente trabalhar, né, com os trabalhadores de modo constante, aperfeiçoando e aprimorando as competências e também, né, todo ser humano ali, todo trabalhador, né, vai ter vai abrir a sua mente, né, vai abrir o seu conhecimento a uma ideia nova, fazendo, né, com que ele aprimore as suas competências e naturalmente adquirindo novas competências. Um trabalhador que porventura tem uma simulação ali, que tem a sensação, né, de uma abordagem de espaço confinado, de trabalho em altura, de combate a incêndio, ou até mesmo ali de uma situação de emergências químicas, ele vai conseguir executar, né, no momento de uma atividade real, o que ele aprendeu ali no formato prático e em formato simulado. Então, ao se falar de um programa de capacitação, o ideal é que todos os colaboradores sejam treinados, principalmente aqueles que se submetem a uma situação de risco. Então, o futuro técnico de segurança, vocês como futuros técnicos,
precisam treinar e capacitar todos os colaboradores que vão ter contato, né, e a experimentação com o risco. E é importante também realizar isso de modo com que ele tenha uma certa reciclagem, que seja feito vários treinamentos a fim de fixar essa informação a esses trabalhadores. E o que é necessário para que os programas alcancem resultados satisfatórios? A gente, naturalmente, recebe, né, orientação e recebe um estímulo a todos os dias, né, desde que a gente cresceu, desde que a gente nasceu, a gente recebe estímulos. E o trabalhador, ele também necessita desses estímulos a fim de alcançar os resultados satisfatórios. Então, todo e qualquer técnico de segurança tem que saber utilizar das mais diversas ferramentas para que o trabalhador seja, né, considerado um trabalhador capacitado, através de treinamentos de experimentação prática, através de conteúdos teóricos, o famoso formato que a gente tem lá presencial, né, que é um trabalhador explicando, né, e exemplificando, dando exemplos sobre o conteúdo e também realizando atividades práticas. Então, no treinamento, o trabalhador sempre vai trazer a sua experimentação, a sua bagagem, o que ele já conheceu sobre determinado assunto e, naturalmente, é preciso, né, ter um instrutor ali com uma capacitação e com conhecimento mais abrangente para fazer essa associação com aquele trabalhador. Então, é necessário para todo e qualquer programa ele alcance resultados satisfatórios. No momento que a gente começa a criar esses programas de capacitação, o técnico de segurança tem que conhecer a equipe com que ele vai trabalhar e também os seus recursos. É necessário que seja definido claramente quais objetivos serão atingidos e quais as estratégias serão adotadas. Além de tudo isso, é necessário selecionar os devidos conteúdos e os recursos humanos para a realização de um treinamento. Além de tudo isso, materiais necessários para o desenvolvimento desses programas. Então, ao se falar de capacitação, nós estamos lidando, né, como o próprio nome diz, né, com a capacidade ou aumento da capacidade, né, de entendimento daqueles profissionais. O técnico de segurança, antes de mais nada, ele tem que definir na sua cabeça ali, ou até mesmo colocar no papel, quais os objetivos daquele treinamento. Olha, eu quero prevenir acidentes, eu quero que a realização das atividades elas ocorram de maneira estratégica, eu quero que os objetivos sejam definidos, né, e naturalmente atingidos para que eu tenha uma eficiência do meu treinamento, e além de tudo isso, né, definir um conteúdo programático, esse conteúdo programático deve ser atrativo para os trabalhadores, e além de tudo isso, eu tenho que ter material e recursos, tanto financeiros como humanos também, para a realização desse programa. Quando a gente fala de recurso financeiro, é fácil, né? Dinheiro, legal, mas além do dinheiro, eu tenho que ter uma estrutura também para essa realização. Então, eu não posso simplesmente ali, comprar os equipamentos de combate a incêndio, por exemplo, e fazer, né, uma simulação. Ó, vamos aqui fazer o desaduchamento da mangueira, que é uma manobra técnica que a gente vai demonstrar isso para vocês, e simular que eu vou usar água. Não, eu tenho que ter realmente a experimentação com a água, com a mangueira, com o esguicho, com a roupa, se possível, né, para ter a sensação mais realística daquela capacitação. E além dessa questão financeira, eu também tenho que ter o recurso humano, né? Então eu preciso de pessoas para realizar esse treinamento. A capacitação ela vai desde de um grupo de pessoas, como também pode ser realizado de modo individual, né, se for necessário. Alguma dúvida, algum questionamento até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Só a imagem minha que sumiu aqui, não está aparecendo mais. Tá só o rosto. Que estranho, Marcelo. Você quer sair e entrar de novo?
Eu fiz isso já. Que estranho. Mas depois eu te mando o material, não tem problema. Então, além dessa separação, né, para a realização da capacitação, dos recursos, do material humano, é necessário também aplicar uma avaliação para verificar esses resultados. Isso a gente vai chamar, pessoal, de avaliação de reação. O que seria uma avaliação de reação? Quando a gente participa, por exemplo, dessas aulas em formato remoto, e muito provavelmente após ao fechamento de uma unidade curricular, a gente realiza uma avaliação de reação com vocês. Ou a gente chama de atividade avaliativa, ou a gente chama de avaliação simplesmente, para a gente observar se o aluno teve o entendimento e atingiu o resultado esperado. Né? E a gente volta lá no início para observar se os objetivos foram atingidos ou não. No momento que a gente observa que o resultado não foi atingido, o ideal é que o instrutor, ou no caso aqui, o docente, procure, né, o aluno, ou até mesmo o trabalhador, se for o caso, para buscar ali o entendimento, para verificar por que o objetivo não foi atingido. E aí a gente, através de um processo chamado feedback, ou seja, devolução, retorno, né, que é a definição é a tradução da palavra feedback, a gente verifica se houve ali um entendimento necessário de atendimento àquele programa de capacitação. Os programas de capacitação, eles buscam, né, naturalmente, são realizados a fim de atender demandas específicas, gerais, ou até mesmo de acordo com as exigências legais. Um programa de capacitação, ele busca, né, acima de tudo, verificar se o trabalhador teve entendimento e se ele saiu daquele treinamento capacitado. A avaliação de reação vai ter esse objetivo, vai ter o propósito primário de toda e qualquer avaliação de reação, é observar se foi atendido, né, aquelas exigências legais. E essa avaliação de reação pode ser feita tanto com perguntas abertas, né? Então, o que você achou do treinamento? Em poucas palavras, resuma qual foi o seu entendimento em relação a determinado assunto. Isso são perguntas abertas. Ou perguntas fechadas, né, de múltipla escolha, que o trabalhador pode ali dar uma nota para o treinamento. Então, vai ter ali um checklist, né, com algumas perguntas, e o trabalhador vai assinalar, né, se ele teve aquele devido entendimento em relação ao assunto. Então, ao falar sobre o programa de capacitação, o ideal é a gente realizar essa avaliação de reação sempre após o treinamento, para buscar ali um entendimento se houve ou não a devida capacitação. Exemplos, né, de um programa de capacitação. Ao se falar, né, de um exemplo de programa de capacitação, nós temos que observar, por exemplo, né, tipos de capacitação e, naturalmente, as suas normas legais. Um programa de capacitação, né, primário aqui, vai ser a brigada de incêndio. Né? A gente teve agora recentemente, na unidade curricular número 9, a gente falou sobre a BNT 14276, nós falamos sobre o nome, né, da brigada de incêndio e de emergência, né, que vai atuar em áreas de emergência. Nós temos ainda a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, chamada CIPA, né, que ela também vai receber uma capacitação. Essa CIPA, por exemplo, a gente tem a devida área de atuação através de um treinamento, né, de 20 horas previsto lá na NR5, que fala sobre a capacitação e a formação desses trabalhadores. A CIPAT, que é a realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que é um tema fundamental para toda e qualquer atividade, né, ou ambiente de trabalho. O PPRA, que é o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, né, que, por sua vez, eles vão servir como base, né, para uma fundamentação para o ambiente de trabalho. Então, no risco ambiental, a gente vai ter ali necessariamente um trabalhador, né, que vai apresentar, né, os temas relacionados, ou até mesmo o técnico de segurança,
que vai falar sobre as conceituações do risco ambiental, né? Então, dentro da CIP, por exemplo, eu preciso falar sobre riscos ambientais, né? E eu vou ter ali um programa de prevenção de riscos ambientais para abastecer a CIPA para que ela realize o seu trabalho ao longo de um ano, né? Então, este é uma das formas, né, de ter um programa de capacitação. A gente vê no curso técnico de segurança, que é um curso de 1.200 horas, e eu tenho que resumir esse curso, vamos falar assim, em 20 horas para uma CIPA, né? Então, eu tenho que abordar de maneira mais superficial, né, naturalmente, o que é uma higiene ocupacional, o que é ergonomia, o que é conceito de acidente, o que fazer em situação de acidente, como que funcionam as reuniões da CIPA. Então, tudo isso é o propósito de um programa de capacitação, tá bem? Nós temos outros exemplos, que é o PCMSO, o treinamento sobre investigação de acidente, programas para trabalho de risco, EPIs e proteção respiratória. Todos esses temas aqui, pessoal, eles não são, eles são prioridade, mas eles só serão obrigatórios nos ambientes onde for necessário, né, naturalmente, essa capacitação. Por exemplo, o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, ou PCMSO, como a gente conhece, eu preciso abordar critérios mais subjetivos do PCMSO. Os treinamentos, né, devem envolver ali, a capacitação deve envolver principalmente a realização de exames médicos, para que todo e qualquer colaborador saiba da necessidade e saiba também o que é o exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função. O treinamento ele vai acontecer também de acordo com a investigação dos acidentes. Quando eu falo sobre investigação de acidente, eu estou falando naturalmente em uma empresa onde tem acidentes de trabalho e a CIPA ou os técnicos ou até mesmo os trabalhadores participem, né, e se envolvam dessa investigação de acidente. Um bom técnico de segurança vai criar uma equipe multidisciplinar para que todos ali atuem, né, de modo satisfatório na investigação de acidente. Além dessa investigação de acidentes, eu vou ter, por exemplo, um programa de trabalho de riscos, né, entre eles espaço confinado, trabalho em altura, trabalhos a quente, como é o caso da solda, e aí eu vou me direcionar única e exclusivamente a esses trabalhadores. O programa de EPIs, né, a capacitação, por exemplo, quanto ao uso de um protetor auricular, de capacete, de trava-queda, de equipamento respiratório, né, e o próprio PPR, que a gente chama de Programa de Proteção Respiratória. Esse programa de capacitação, ele vai servir especificamente para que todo mundo saiba da importância da respiração com segurança, né, com a devida proteção respiratória, tá bom? Então, eu estou passando alguns temas para vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho mais aí nas aulas presenciais e até mesmo como tema de seminários a serem distribuídos de acordo com as necessidades futuras. Então, eu estou trazendo para vocês ideias, né, de um programa de capacitação, sendo essas ações educativas em segurança e saúde do trabalho. Um dos temas que a gente está abordando, por exemplo, na unidade curricular número 13, é a integração, que é um programa, né, além de um programa previsto em lei, conforme a gente acabou de ver aqui, né, PCMSO, PPRA, CIPA, CIPAT, Brigada de Incêndio, a capacitação de uma integração, ela não tem prerrogativa na legislação trabalhista ou também não tem prerrogativa ali nas NRs, né, não é obrigatório do ponto de vista das NRs. Mas é fundamental realizar esse treinamento porque um colaborador, um novo contratado, ele passa primeiramente por um programa de integração a fim de receber instruções e explicações sobre os devidos procedimentos que devem ser seguidos, né, naturalmente, na execução das suas atividades com segurança. Então, ao se falar de uma integração, eu tenho neste momento um programa de capacitação que vai envolver todo e qualquer trabalhador a fim, né, de buscar uma capacitação ao seu ambiente de trabalho, ao se integrar e aquele trabalhador ter o devido conhecimento
sobre os riscos em que ele vai estar sendo sujeito, né, seja o risco de trabalho em altura, de espaço confinado, ou até mesmo a um conhecimento dos procedimentos e protocolos do ambiente de trabalho que ele está adentrando. Uma integração, né, conforme a gente está vendo na unidade curricular número 13 aí, fala sobre os procedimentos da empresa. E se a empresa não tem procedimentos, ela naturalmente ela precisa criar a fim de conscientizar os seus trabalhadores e também os novos colaboradores, novos contratados. Os treinamentos eles podem ocorrer dentro das próprias instalações da empresa. Isso é chamado de treinamento in company, né, que ele ocorre dentro da empresa, numa situação normal, ou ainda pode ser realizado, né, em ambientes de ensino profissionalizante, escolas técnicas ou até em ambientes externos, né, que são considerados ali fora dos seus locais de trabalho. Então, o treinamento, pessoal, ele tem basicamente formato interno, né, que ele é realizado ali dentro da companhia, dentro do ambiente de trabalho, como também ele pode ser realizado em ambiente externo. O que eu quero dizer com isso? O treinamento em company vai trazer uma situação de uma experimentação para aquele funcionário, para aquele colaborador, mediante, né, uma situação de um problema dentro do ambiente de trabalho, né, que pode ser comum na sua realização prática, como também pode ser realizado em ambientes externos, né, em escolas de ensino profissionalizante, em centros de treinamento, né. O próprio Senac, ele é um ambiente de ensino profissionalizante no qual a gente pode utilizar equipamentos para a realização de atividades práticas e ainda a gente pode ter ali a experimentação, né, vamos dizer assim, de uma situação normal de trabalho. Então, o dia que a gente for, por exemplo, no centro de treinamento da Ultraseg ou na realização ali de combate a incêndio, de espaço confinado de trabalho em altura, a gente vai ter a devida experimentação, né, de acordo com as atividades práticas. Então, ao se falar de treinamento, eu tenho tanto a capacitação, que pode ser realizado em formato interno, chamado de in-company, ou dentro da companhia, no ambiente normal de trabalho, como também em escolas profissionalizantes, chamados ali de ambientes externos, tá bem? Isso vai acontecer dentro do horário de trabalho, porém, em um local distinto daquele ambiente de trabalho. Em relação aos benefícios para os trabalhadores, né, a gente tem que levar em consideração que os benefícios eles podem acontecer tanto para o trabalhador como também para a empresa. Visa, né, o programa de capacitação, ele vai buscar como objetivo o resultado de uma redução do tempo gasto, né, e de gastos de materiais, né. Então, quando a gente fala do programa de capacitação, a gente não tem, por exemplo, um tempo muito largo, né, muito grande para trabalhar com aquele trabalhador e também prevê uma redução de gastos com material. Visa, né, o objetivo, né, dessa capacitação é a melhoria dos métodos de trabalho, a redução do absenteísmo e do turnover, né, vou lembrar que absenteísmo é a ausência do trabalhador no ambiente de trabalho, e o turnover, a definição de turnover é rotatividade, né, a saída de um trabalhador para a entrada de outro trabalhador. Se eu tenho aquele trabalhador capacitado, se eu tenho aquele trabalhador qualificado, não tem por que eu ficar substituindo aquele trabalhador, né? E ele também vai se sentir valorizado, vai se sentir agregado no ambiente de trabalho, e a tendência é que ele não saia da empresa, não procure outro trabalho, né? Então, ele vai se sentir integrado naquele ambiente, né, a fim de buscar, né, uma devida qualificação e uma manutenção no ambiente de trabalho. Então, as empresas que investem em capacitação, em treinamento da sua mão de obra, dos seus colaboradores, tem, né, ao longo dos anos, uma diminuição do absenteísmo e de turnover. Quando eu falo sobre a redução do período de adaptação do trabalho também, né, um trabalhador que ele recebe a devida qualificação antes, né, de qualquer exposição ao risco ocupacional ou risco de ambiente de trabalho, ele prevê,
né, uma diminuição desse período de adaptação. Tem alguns estudos que falam que a adaptação do trabalhador, ele ocorre a partir do 6º mês, né? A partir do 6º mês ele está adaptado com a rotina de trabalho, com uma certa frequência do trabalho, né? Mas um trabalhador que ele recebe a devida capacitação através de um programa de integração, por exemplo, essa rotina, esse período de adaptação, ele cai para 2 meses, né? Então, um trabalhador que recebe a devida qualificação, a devida capacitação, a sua adaptação ao trabalho reduz significativamente. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, vamos falar assim, um trabalhador que recebe uma capacitação antes do ambiente de trabalho, ele vai se adaptar de maneira mais rápida, mais ágil, e naturalmente ele vai conseguir, vai começar a apresentar retorno financeiro para a organização o quanto antes, né? Então, ao se falar de um programa de capacitação, além da parte obrigatória, percebam ali que vai ter um retorno financeiro para a empresa também, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui, algum questionamento? Tranquilo. Tudo ok. O programa de capacitação, então, apresenta redução de custos, tá? A gente até, quando a gente fala sobre programas financeiros de modo geral, é importante que a gente busque, né, na empresa o objetivo daquele treinamento e para verificar se houve ou não, né, uma redução de gastos relacionados, né, ou de custos relacionados àquele ambiente de trabalho. Redução do sistema de supervisão e controle, né? Quando a gente fala sobre trabalho em altura, espaço confinado, eu preciso da figura do supervisor, do trabalhador que vai atuar ali, né, como vigia, né, daquela previsto, inclusive, nas normas regulamentadoras. Mas quando eu falo de um sistema de supervisão e controle, eu não preciso ficar no pé do trabalhador, vamos falar assim, eu não preciso ficar cobrando, porque ele já sabe o que tem que ser feito, ele já foi capacitado em relação àquele tema, em relação àquele risco, né? Então, eu não preciso ficar na cola do trabalhador, vamos dizer assim. Você, como futuro técnico de segurança, você vai treinar o trabalhador, vai capacitar, e o que se espera é que ele realize o trabalho mediante aquelas informações que ele recebeu. A redução de queixas, de reclamações até trabalhistas, né, ou até verbalizações, e até mesmo paralisações futuras. Um trabalhador que ele reclama de ambiente de trabalho um pouco mais arriscado, né, quando ele recebe a devida capacitação e ele tem a devida estrutura, a tendência é que as reduções ocorram, né, em relação a queixas, reclamações e paralisações. A melhoria da qualidade do produto, né, seja ele em relação, por exemplo, a um produto alimentício, né, um trabalhador, quando ele recebe a devida qualificação, ele vai empenhar maior qualidade naquele produto, né, porque ele recebeu a capacitação relacionada àquele assunto, né, àquele tema, e naturalmente a tendência é que ele faça o trabalho com maior assertividade, tá bem? E eu tenho ainda, né, a possibilidade de um incentivo pessoal e a melhoria da moral do grupo, tá? Então, quando eu falo sobre incentivo pessoal, o trabalhador que ele é colocado para realizar uma atividade de capacitação, ele se sente valorizado profissionalmente, né? E naturalmente, se for um treinamento realizado para todos os colaboradores, a tendência é que a melhora, né? Existe uma melhoria da moral do grupo daqueles trabalhadores. Tá? Então, quando eu falo sobre incentivo ou até moral, um trabalhador, quando ele é envolvido no problema, a tendência é que ele se sinta valorizado. E ao se sentir valorizado, naturalmente haverá ali um upgrade, vamos falar assim, né? Uma melhoria da autoestima desses trabalhadores. Então, quando eu falo sobre programa de capacitação, pessoal, ele é muito mais do que simplesmente um treinamento, né? Ele tem envolvimento ali a característica psicológica de cada trabalhador, social, porque eles se envolvem fora de um ambiente de trabalho,
do qual eles estão ali simplesmente para produzir, né? E eu tenho como incentivo pessoal, porque a gente tem uma tendência, né, enquanto ser humano, a buscar situações melhores, seja de vida, seja financeira, seja de remuneração. Então, quando o trabalhador ele participa de um treinamento, ele se qualifica. E ao se qualificar, isso se torna, né, naturalmente, um incentivo pessoal para a sua vida, tá bem? Eu desconheço um trabalhador que ele não goste de participar de treinamento. Ele pode não gostar do formato do treinamento. Eu vou ficar 8 horas dentro de uma sala ouvindo um instrutor. Mas quando ele recebe o certificado, quando ele coloca a mão na massa, quando ele pratica, né, percebam que ele vai melhorar a sua qualificação. E isso, naturalmente, é um incentivo para toda e qualquer empresa e colaborador. Nós temos ainda, né, o programa de capacitação, a redução de acidentes, afinal de contas, é um benefício para o trabalhador e um benefício para a empresa também. Então, ao se treinar um colaborador, a se capacitar um trabalhador, eu viso a redução dos acidentes de trabalho. A redução do acidente de trabalho, ele passa, antes de mais nada, por um reflexo, né, do ambiente de trabalho. O acidente ele vai acontecer, a gente já viu isso, né, em outros momentos. O acidente ele acontece por causa de uma oportunidade, né, de melhoria, por causa do risco, seja ele químico, físico, biológico, ergonômico ou de próprio acidente, e pela falta de qualificação daquele trabalhador. Quando o trabalhador ele recebe a devida qualificação, a capacitação, o ambiente de risco ele permanece ali, né, ele está presente naquele ambiente, e naturalmente quando ele ocorre, né, aquela oportunidade de melhoria, ela é atendida, o acidente ele tem uma probabilidade menor de acontecer. Então, quando o trabalhador recebe a devida qualificação, eu já tenho 50% de chance de menos do acidente acontecer. Então, isso é benéfico para o trabalhador e para a empresa, naturalmente. Um programa de capacitação, ele busca melhoria na comunicação, tá? Afinal de contas, se direciona muito mais ao trabalhador, né, o que ele deve executar, então melhora a comunicação. Aqui eu gostaria de traçar um paralelo para vocês em relação à comunicação, que uma coisa é o que consta na ordem de serviço, no procedimento operacional de padrão, né? O trabalhador pega ali um documento em mãos, ele lê o que está especificado ali para ele, e o que se espera é o que ele vai cumprir naquele ambiente. Isso é chamado de trabalho real e de atividade, né? Então, eu tenho ali o trabalho prescrito também. O trabalho prescrito é o que consta na ordem de serviço, o que consta no POP, o que basicamente eu tenho ali como descrição, né, da sua tarefa. Agora, quando ele é colocado, submetido a uma parte prática, o trabalho ele é uma atividade real. Então, não adianta nada eu colocar ali o trabalhador, olha, você deve utilizar cinto trava-queda no momento que você for subir em altura. Se a empresa não tiver esse trava-queda, eu tenho ali uma falha de comunicação gigante, né, evidente. Então, todo treinamento ele busca uma melhoria de qualificação de toda a mão de obra daqueles colaboradores. A empresa, né, que ela busca, por exemplo, a capacitação dos seus colaboradores, ela melhora a sua imagem também, né? Se você procurar alguns sites institucionais e a empresa ela fala que ela visa, né, ela busca ali constantemente incentivar os seus trabalhadores, ela está melhorando, né, significativamente a imagem da empresa, tá bom? E também melhora o grau de satisfação dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Um programa de capacitação, né, ela tem como fundamento, né, beneficiar tanto o trabalhador como também a empresa. E o programa de capacitação vai passar, então, por 5 etapas específicas. Quais são essas etapas? Primeira etapa é o levantamento das necessidades.
Um técnico de segurança, e isso fica uma recomendação para todos aqui que estão participando dessa aula em formato remoto, precisam entender que esse programa, né, de levantamento dessas necessidades, elas passam primariamente por um levantamento, né, como o próprio nome diz, que os técnicos precisam conhecer os seus trabalhadores, qual que é a qualificação daqueles trabalhadores, qual que é o nível de instrução daqueles trabalhadores, tá bem? Então, vocês que estão participando agora da aula em formato remoto, quando vocês estiverem atuando em formato presencial em uma empresa, ou até mesmo como consultores de uma empresa, vocês podem, né, fazer um levantamento de quais trabalhadores são qualificados e quais já fizeram em algum momento, né, algum treinamento relacionado à segurança do trabalho. Então, a partir do momento que você faz esse levantamento, você também pode, né, atrelar qual que é o nível de qualificação dos trabalhadores e qual que é o risco no ambiente de trabalho. Para aí sim definir, né, de maneira secundária, quais os objetivos do treinamento. Percebam que quando a gente fala sobre levantamento e objetivo, são coisas distintas. Uma coisa é eu levantar, olha, tenho aqui 100 trabalhadores, e desses 100 trabalhadores, 10 têm treinamento de combate a incêndio. Perfeito, eu tenho ali uma brigada, né, de 10 colaboradores para realizar um eventual combate a incêndio. Agora, eles estão treinados e capacitados para agir em uma situação de risco, de emergência? Eu só vou saber disso de acordo com a realização desse treinamento. E aí eu defino, né, objetivamente o que vai constar naquele treinamento, seja ele de brigada de incêndio, seja ele da CIPA, por exemplo, seja ele em relação a riscos ambientais, né? Então, quando eu falo sobre definir os objetivos, eu tenho, acima de tudo, que ter uma equipe específica, né, para que ele consiga colocar ali em prática os seus objetivos. Sequencialmente, eu passo pelo planejamento das ações de treinamento, a gente vai falar isso em outros momentos, mas qual que é o planejamento das ações? Eu tenho ali um desenvolvimento primário, né, de quando vai realizar o treinamento, qual que é a carga horária desse treinamento, qual que é o conteúdo programático desse treinamento, quem vai aplicar esse treinamento, tá? Então, eu tenho aqui, naturalmente, o planejamento, né, dessas ações, que a gente vai ver isso ao longo das aulas. Eu parto depois para quarto item, que é a condução e implementação desse programa, tá? Ao se falar, né, da condução, implementação e aplicação do programa, vamos lembrar que cada norma regulamentadora tem ali no seu conteúdo, né, na sua NR, uma carga horária definida, um conteúdo programático definido, quem que pode dar aquele treinamento ou não, tá? Então, a condução, implementação e aplicação dos programas de treinamento, eles partem basicamente de acordo com as normas regulamentadoras ou até mesmo a BNT. A gente acabou de ver a BNT 14267, que fala de brigada de incêndio. Eu tenho uma carga horária específica, eu tenho um nível de treinamento, né? Seja ele básico, avançado, intermediário. Tem a carga horária, tenho que ter, naturalmente, a experimentação do trabalhador em um simulado prático, em uma realização de uma aula prática. E aí, por último, eu faço a avaliação desse treinamento, que a gente falou aí no início da aula, chamado avaliação de reação. Pode ser feito através de prova, atividade avaliativa, checklist, tudo isso é uma forma de capacitar, de realizar um programa de capacitação. A primeira etapa do programa, conforme eu falei, é o levantamento das necessidades. Ele tem como intuito determinar quem precisa, né, e qual tipo de treinamento é necessário. Verifica-se também nessa primeira etapa todos os setores de trabalho, né, e o que pode ser dificultado ali em relação às ações laborais, tanto em acidentes, né, em algumas máquinas, por exemplo. Então, o trabalhador que tem contato com máquinas, ele precisa ter o treinamento de trabalho em máquinas e equipamentos. Um trabalhador que, por exemplo, seja ali no frigorífico, ele tem que ter o treinamento específico para o manuseio de facas. Um trabalhador que vai atuar ali no ambiente de espaço confinado, ele tem que ter o treinamento para proteção respiratória.
Então, tudo isso, né, vai ser de acordo com o ambiente de trabalho e com os riscos que foram previamente levantados pelo técnico de segurança. Os temas, pessoal, e a gente tem todos esses aqui, que depois eu vou estar conversando com vocês de modo individual. Mas eu estou trazendo primeiramente, vamos aqui, setor de manutenção, e eu gostaria da participação de vocês agora nesse momento, tá bem? Quando eu falo sobre um programa de capacitação, pelo que a gente viu até o momento, e eu estou trazendo aqui uma simulação para vocês, né, do que é levantamento das necessidades. Um setor de manutenção, quais treinamentos do que a gente está vendo aqui, ó, do 1 até o 30, quais seriam fundamentais na opinião de vocês? Quem pode abrir o microfone e falar para mim, por favor? Andaimes, né? Andaime, legal. Trabalho em altura. Legal, bacana. Espaço confinado. Beleza, a Elisângela falou 3 aí. Que mais? Tem o PCA, né, professor? Tem o PCA, mas ó, vamos ver o que está aqui primeiro, Marcelo. Depois a gente aprimora um pouquinho mais aí. É. Um trabalhador de manutenção, por exemplo, ele vai ter ali contato com empilhadeiras? Provavelmente sim, tá bom? Então ele tem que saber fazer inspeção dessas empilhadeiras, né? E aonde está previsto isso? Lá na NR11, tá bem? Vou pegar um outro exemplo específico aqui. Serviços elétricos. A manutenção vai trabalhar com serviços elétricos. Aonde prevê o treinamento de serviços elétricos? Lá na NR10, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Proteção contra incêndio. Nós temos a própria NR23, temos a IT17, temos a BNT 14276. Tudo isso, pessoal, são treinamentos que podem ser ali formados, né, de uma lista de treinamentos, vamos falar assim, para se qualificar somente trabalhadores da manutenção. Agora imagina, né, a gente abrir vários setores ali de uma empresa, eu vou ter trabalhadores dentro de um ambulatório, eu vou ter trabalhadores no setor de manutenção, eu vou ter trabalhadores no setor de carregamento, de expedição, eu vou ter trabalhadores administrativos. Então, o ideal é que o técnico de segurança faça esse mapeamento de acordo com o setor, o risco encontrado e qual que é o treinamento previsto lá nas normas regulamentadoras, tá bem? Então, quando a gente fala sobre programa de capacitação, o leque ele é muito alto, muito grande, né? Relacionado a ações educativas em segurança e saúde do trabalho. A segunda etapa, então, ela parte da premissa, né, que eu tenho que definir os objetivos do treinamento, tá? Para que tenha o sucesso esperado, né, e naturalmente atender a característica primária do treinamento, que é a capacitação. Os objetivos devem estar baseados em critérios pré-estabelecidos, tá? Quais são esses critérios? A gente tem que ver lá no significado do treinamento, né? Então, qual que é o conteúdo programático e como que eu vou desempenhar e desenvolver esse conteúdo, para que fique evidente que o operador participe e seja capaz de fazer esse treinamento realizado. Então, o programa de capacitação, ele passa, antes de mais nada, né, para um levantamento das atividades iniciais. Então, se falar sobre esse levantamento das atividades iniciais, eu falo sobre objetivos do treinamento e os levantamentos que a gente acabou de ver na primeira etapa, tá bem? O programa de capacitação é um momento em que todos devem estar envolvidos, né, visando ali naturalmente o bem da organização. Então, quando a gente fala sobre programa de capacitação, eu tenho a participação dos trabalhadores, né, para fim de auxiliar, inclusive, o técnico de segurança no momento de fazer esse levantamento do programa de capacitação. A terceira etapa diz a respeito do planejamento dessas ações, uma vez que os treinamentos
só vão ser realizados, né, de acordo com os objetivos traçados. Então, se torna necessário reunir todas as ferramentas, vamos falar assim, né, para que o programa seja integrado e coeso, associado às necessidades estratégicas da organização. A terceira etapa, né, ela parte de uma premissa, né, basicamente que a empresa ela vai ter que obedecer um método, né, para a elaboração desses treinamentos. Esse planejamento ele passa, por exemplo, pelo 5W2H, né, o 5W1H, que a gente já viu isso em outras aulas, mas é basicamente um plano de ação de como realizar essas atividades. Então, o que, quando, quanto, por quê, como, com quem, qual que é a estratégia que você vai direcionar, né? O técnico de segurança, por exemplo, vamos responder basicamente ali o passo a passo. Por que eu tenho que ter um treinamento de trabalho em altura, né? Por exemplo, a NR35 fala da obrigação. Quando? Qual que é a data que vai ser feito, né? Qual que é o local, onde, né? Onde vai ser realizado esse treinamento? Dentro da empresa, de modo in company, modo externo. O que vai ser dito nesse treinamento, né? Eu tenho conteúdo programático, eu tenho algum passo a passo, eu tenho que ter ali um material didático sobre esse material. Como, né, que vai ser feito? Olha, eu vou contratar um trabalhador terceirizado, eu vou qualificar um trabalhador de técnico de segurança para que ele multiplique essa informação. Acontece muito isso em empresa. A empresa ela contrata um trabalhador, contrata o currículo desse trabalhador e vai treinando as suas habilidades para que depois ele se torne um multiplicador sobre aquele tema, né? E quem vai ser o responsável, né, para a elaboração desse treinamento, né? Então, quando eu falo do 5W2H, ele é uma estratégia da organização a fim de capacitar os demais trabalhadores. A quarta etapa, né, a penúltima etapa ali, diz respeito da condução, implementação e aplicação do programa de treinamento. As principais formas que nós temos de desenvolver as habilidades dos colaboradores, elas são, primeiramente, leitura dirigida, né, basicamente eu vou ter, e alguém já participou isso em algum momento em alguma aula nossa, né, o fulano lê tal trecho da norma. Essa é uma leitura dirigida que depois vai ter uma explicação relacionada, tá bom? Então, o programa de capacitação ele passa primeiramente por uma leitura e, sequencialmente, né, por uma implementação e aplicação daquele programa de capacitação. Uma instrução programada, quando eu falo de um treinamento, por exemplo, é uma instrução programada. Olha, você vai subir em altura, vai realizar tal atividade, né, e depois você vai descer, baseado num passo a passo. Essa instrução é programada porque ela tem, né, a efetividade, vamos dizer assim, de um acompanhamento de um instrutor e da realização prática no ambiente seguro de trabalho. Nós temos o próprio treinamento no local de trabalho, tá? Que aí já são as atividades mais in company, que a gente conhece, né, associado a um treinamento em sala de aula. Então, eu passo pela teoria e pela prática, né? Aqui a gente está vendo uma suposição, né, de uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Então, tem uma figura aqui, faça uma cadeira e sente-se, né? Então, basicamente ali, a pessoa que consegue montar uma cadeira, naturalmente ele já vai ter uma capacitação específica para aquele cargo, né? Porque ele não ficou buscando, né, subterfúgios, desculpas, né? Não ficou procurando em volta ali para verificar, por exemplo, se tinha um lugar para ele sentar. Ele tem que criar uma oportunidade para depois se sentar. E aí a gente passa da seguinte pergunta, né? Será que a cadeira ela vai ser bem montada para suportar aquele trabalhador? Será que ela vai ser bem montada, vamos dizer assim, né? Vai ser bem construída para depois ser testada, né? O próprio trabalhador vai ter que confiar muito no seu trabalho, afinal de contas, é ele mesmo que vai utilizar, né, aquela cadeira futuramente. E a quinta etapa, né, é a etapa mais importante, que é a avaliação de reação. Primeiramente, porque muitos treinamentos são ineficientes. E essa é uma grande realidade, pessoal. Muitos trabalhadores, né, me questionam
principalmente após a realização de um treinamento, né? E isso parte de um conceito de melhoria contínua, para verificar se o treinamento ele é mesmo importante ou não. Eu já participei de treinamentos, e aí eu vou jogar limpo com vocês, né? Que acho que é fundamental a gente passar essa experiência para vocês também, de treinamentos que o instrutor foi lá e ficou passando o slide, tá? Ele foi lá e não se preocupou em explicar. Vocês já devem ter ouvido em algum momento, né? Aquele instrutor, ele conhece muito para ele, mas ele não passa esse conteúdo, ou ele não passa essa qualificação que ele tem. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante a avaliação de reação, porque a gente precisa verificar se neste momento nós temos o cumprimento das 5 etapas que a gente viu até aqui. Definir os critérios de avaliação, o escopo do projeto, coletar, analisar os dados e interpretar esses resultados. Então, em outras palavras, né, eu preciso ouvir do trabalhador se ele aprendeu alguma coisa, se o treinamento foi eficaz. E a partir do momento que eu tenho uma reação, eu consigo ter um levantamento se o treinamento foi bem executado ou não. Até essa criança aqui está falando para a mãe, né? Meu professor está reclamando que a nota dele está baixa. Quem que errou, né? O professor ou a criança ali que não foi muito bem na avaliação? A gente precisa ter sempre esse pensamento, né? De pensar ali fora do ambiente, né? De uma zona de conforto, para verificar se existe ou não essa possibilidade de quem está errado e o que pode ser feito para ser melhorado. A partir do cumprimento dessa 5ª etapa, a gente passa aí para uma celebração, né, do programa de capacitação, que é uma forma, primeiramente, da gente deixar específico, né, e deixar ali implementado a nossa marca, né, e até de forma secundária, a gente consegue apresentar para a empresa, né, que ela tem, né, que ela qualificou aquele trabalhador, através, por exemplo, de um certificado. Então, é de responsabilidade da área de segurança ou da área de treinamento da empresa a emissão dos certificados. Então, eu tenho aqui o exemplo de um certificado da minha empresa, né, no qual eu presto serviço para uma outra empresa, e eu coloco lá, certificamos que o funcionário tal, do RG, do CPF tal, participou do treinamento de acordo com a norma tal, aqui em NR17, com a carga horária de 1 hora. Então, eu estou especificando, né, que aquela empresa ela realizou um programa de capacitação e ela vai emitir esse certificado para aquele trabalhador. Em outras palavras, é de responsabilidade do técnico de segurança, em conjunto com a área de treinamentos, certificar que o trabalhador está qualificado. Eu tenho, então, uma emissão de um documento para assegurar que foi realizado o treinamento, e eu tenho, né, quando eu entrego esse certificado para o trabalhador, eu tenho ali o fechamento de um ciclo, né? Então, eu mostro para o trabalhador que ele está capacitado, que ele pode realizar aquela atividade. E ao realizar essa emissão de certificado, eu estou naturalmente qualificando o trabalhador e fazendo com que ele se sinta ainda mais valorizado profissionalmente. Chegamos então ao final da 2ª aula, né, que a gente fala sobre ações educativas em saúde e segurança do trabalho. Fico à disposição para vocês tirarem dúvidas ou questionamentos, mas acima de tudo, meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.